Oi, hoje é 13 de agosto e eu fiz esse vídeo para explicar um exercício novo que eu acabei de colocar no PDF, que é, deixa eu ver, é o exercício 5. Não, é o exercício 4, desculpa. É o seguinte, a gente primeiro vai definir que x e y são funções de t. Então, tem todas essas contas aqui que vocês vão ter que decifrar e repara que elas dependem de constantes, que são alfa e beta. Então, em alguns contextos, digamos, alfa vai valer 42 e beta vai valer 200, e outros vão ter outros valores, coisas assim. E vocês vão reparar que para qualquer valor de alfa e beta que vocês escolham, essa trajetória daqui vai ser um movimento retilíneo uniforme, no sentido de que ela vai sempre na mesma direção com a mesma velocidade. Ou assim, qualquer coisa assim. Ou assim muito devagar, qualquer coisa dessa. Então aqui tem um exercício que pede para vocês calcularem isso aqui num caso abstrato, em que alfa e beta são constantes, mas você não sabe os valores delas, você trata elas como, digamos, constantes variáveis. E depois vem exercícios que vão pedir para vocês visualizarem essas trajetórias daqui. E aí, para cada trajetória, o jeito de visualizar, quer dizer, o jeito que eu vou pedir de vocês desenhar, o jeito de desenhar essas trajetórias vai ser o seguinte: vocês vão calcular esses pontos aqui, ou no olho, ou fazendo contas, ou sei lá o que, até vocês descobrirem como fazer isso de cabeça. Vocês vão fazer isso para 3 valores de t, menos 1, 0 e 1. E aí vocês vão encontrar 3 pontos x e y. Lembrem que os pontos x e y eles estão nesse plano aqui. Então aqui é sempre x, aqui é sempre y. Então a gente está nesse plano aqui em que z é igual a 0. E para esses pontos que vocês encontrarem, vocês vão escrever do lado dos pontos adequados ΔT igual a 0, ΔT igual a menos 1 e ΔT igual a 1, para o leitor conseguir entender que trajetória é essa. Então, por exemplo, pode ser que vocês descubram que a trajetória é essa daqui, e aí vocês marcam que aqui é ΔT igual a menos 1, aqui é ΔT igual a 0, e aqui é ΔT igual a 1. E aí o leitor consegue descobrir que a trajetória está sempre andando para cá, ele sabe que é um movimento retilíneo uniforme, então ele sabe que a derivada dessa trajetória é essa daqui. Então aqui tem dois exercícios para vocês desenharem essas trajetórias em casos bem simples. E aí depois a coisa começa a complicar um pouquinho. E a gente começa a usar uma terminologia mais intuitiva, ao invés de a gente ter que usar números para tudo. Lembrem que o nosso plano x e y está um pouquinho inclinado, porque a gente também está desenhando o eixo z aqui. Então, se a gente seguir essa ideia de que o plano x e y está para cá o y cresce, para cá o x cresce, para cá tanto o x quanto o y crescem, coisas assim. E a gente vai usar a convenção, que costuma ser usada em mapas e em matemática em geral, de que x cresce para a direita e y cresce para cima. E a gente vai combinar isso com a ideia de mapas, de que norte é para cima, sul é para baixo, leste é para a direita e oeste é para a esquerda, etc. E aí eu vou pedir para vocês pensarem nas trajetórias usando essa terminologia daqui. Trajetórias indo para o norte, indo para o leste, indo para o noroeste, indo para o nordeste, indo para o oeste, indo para o sudoeste, indo para o sul e indo para o sudeste. Deixa eu apagar aqui. E aí, a partir daqui, eu estou começando a pedir uns exercícios em que vocês vão misturar os valores de alfa e beta, vocês vão alternar entre falar de valores de alfa e beta e falar de direções que têm nome, tipo norte, sul, leste, oeste, etc. Então aqui eu peço para vocês descobrirem que trajetória é essa daqui,
verem em que direção ela está andando e dizerem qual o nome, se ela vai para o norte, se ela vai para o sul, para o leste, oeste, noroeste, alguma coisa assim. Mesma coisa para cá. E aí aqui, vocês vão ver que nesse exercício eu uso um monte de definições informais, entre aspas. A gente só vai estar interessado em trajetórias nas quais tanto alfa quanto beta assumem valores muito simples, entre aspas, onde simples quer dizer que é ou 0, ou 1, ou menos 1. E aí aqui é para vocês descobrirem, relembrarem, ou sei lá o que, qual é a relação entre essas combinações de valores muito simples e a trajetória aí para o nordeste, para o sudoeste, para o leste, etc. Então aqui nesse exercício eu só peço para vocês dizerem o alfa e beta que corresponde a nordeste e alfa e beta para sudoeste. E aí eu vou supor que vocês já sabem fazer essa conversão entre nomes e alfas e betas em todos os 8 casos. Então, nos próximos exercícios, eu vou me referir a essas trajetórias em que alfa e beta são números simples, entre aspas, pelos nomes das direções delas. E agora a gente começa nos exercícios interessantes, tá? A gente vai tentar ver o que é essa trajetória aqui em xy, como é que ela afeta a altura z, no sentido de que, à medida que x e y andam, por exemplo, à medida que eu ando daqui para cá, o que acontece com z? Quando aqui, esses pontos, eu vou pensar que esses pontos só têm coordenadas x e y, ou então que eles têm também a coordenada z, mas ela é 0. E aqui eu acrescento a coordenada z calculada pela função z igual a z de x e y. E quando eu faço isso, repara, os pontos x e y estão andando para cá, os pontos com z acrescentado vão andar para cá, e o z deles vai aumentando, mas fazendo uma parábola. E aí eu quero que vocês consigam visualizar o que são essas curvas na superfície. O termo é levantar uma trajetória para uma superfície. Então, a gente pode pegar uma trajetória aqui, digamos essa, e quando a gente levanta ela para a superfície, ela vai fazer uma coisa mais complicada aqui, porque, ai droga, escolhi uma trajetória muito complicada. Digamos que a gente pega essa trajetória simples daqui, que vai só daqui até aqui, andando para a direita, e a gente levanta ela para a curva. Ela virou isso aqui, que é uma parabolinha. Só um comentário, levantar é o contrário de projetar, tá? Vocês estão acostumados com a ideia de pegar um ponto em R3 e projetar ele em R2, e a gente aqui está fazendo o contrário, está pegando o ponto de R2 e levantando eles para uma superfície em R3. Então, voltando. A gente, nesse exercício aqui, a gente vai começar a entender o que quer dizer derivada de z com relação a t. Lembrem que a gente tem z igual a z de xy, e x é uma função de t, e y é uma função de t também. Então, z não é... quando a gente fala de z de t, isso não pode ser uma derivada parcial, isso tem que ser uma derivada total. E aí, z de t vai ser isso aqui, d sobre dt disso. E a gente sabe que isso aqui pode ser expressado desse jeito aqui, bem mais curto, usando derivadas parciais. Isso é a notação de físicos, lembrem. Daqui a pouco a gente vai começar a ver outras notações, vai ter um exercício sobre a notação do Bortolossi daqui a pouco. Então, z de t é sempre uma função de t. Para qualquer valor de t, a gente consegue calcular z de t, mesmo que a fórmula seja complicada, a gente faz as derivadas lá, faz as contas e pronto, conseguiu o valor de z de t. Z de dt também é uma função de t. Então a gente pode até pensar que... Espera aí, deixa eu apagar aqui. A gente pode até pensar que daria para escrever as coisas desse jeito. Dá, na verdade, a notação de físicos permite isso. Zt é uma função de t. E ztt também é uma função de t.
Então a gente sabe calcular o valor de zt em t0, em t1, em t2, etc. E para a gente calcular zt no ponto 0, ou zt, para calcular o valor de zt no ponto 0, a gente vai calcular zt de t0. Ai, droga, desculpem. Acho que eu preciso ser mais claro sobre uma coisa. Ó. Deixa eu explicar o que é. Eu acabei de dizer que zt pode ser considerado como função de t. E a gente pode escrever ele desse jeito aqui. Acontece que z também pode ser considerado como uma função de t, e isso parece meio ambíguo à primeira vista. Porque aí a gente vai ter duas definições de z. Uma é que z é uma função de x e y, e outra, deixa eu corrigir aqui, e outra de que z é uma função de t. Essa aqui pode ser expandida, na verdade isso aqui quer dizer que a gente pode calcular o z a partir de t desse jeito daqui. Tá? Então tem essas ambiguidades, mas tudo isso pode ser resolvido se a gente fizer as expansões adequadas. Por exemplo, se a gente fizer a expansão para a notação do Bortolossi. Bom, o que importa é a gente conseguir visualizar isso. Então, um dos trabalhos é visualizar e o outro trabalho é formalizar. E a gente vai querer ver como é que o z varia quando o t varia. Eu acabei de fazer o desenho de como é que o z varia quando o t varia. Era esse desenho aqui. Aqui uma parabolinha, tá? Mas a gente também pode pensar na derivada de z com relação a t. Então, quando o nosso ponto anda para cá, o que acontece com z? Ele está fazendo uma parabolinha aqui, então depois a parabolinha sobe de novo, mas quando ele passa por esse ponto aqui, essa parábola é horizontal. Pode ser meio difícil de ver, mas o exercício pede para vocês tentarem fazer isso, esses mesmos, e visualizarem vocês mesmos. Então, se a gente fizer um gráfico dos valores de z correspondentes aos valores de t, aqui estaria t0, e o que vai acontecer é que z está fazendo uma parábola aqui. Dá para detalhar bem mais, dá para vocês fazerem as contas todas. O próximo exercício vai ser a respeito das contas, mas esse exercício é de olhômetro. Talvez vocês tenham que alternar entre o exercício de olhômetro e o exercício de contas. Mas deixa eu supor por um momento que vocês vão conseguir fazer tudo no olho. Então, o que eu estou querendo é que vocês descubram coisas a respeito do comportamento dessa função z. Lembrem que se a gente tem uma função qualquer e a gente está acostumado a pensar que elas são com uma outra nomenclatura, a gente está acostumado a pensar com a nomenclatura de cálculo 1, em que a coordenada vertical é sempre y, a horizontal é sempre x, e a gente está sempre fazendo gráfico desse jeito, as nossas funções são y igual a f de x. Então, deixa eu ficar aqui desse lado um instantinho. A gente sabe que quando a função é crescente, a nossa derivada aqui é maior que zero. Quando a nossa função é decrescente, a nossa derivada é menor do que zero. E a gente sabe que quando a nossa derivada é igual a zero, podem acontecer várias coisas. Pode acontecer ou da gente estar realmente na horizontal, ou da gente ter uma parábola com a concavidade para cima, ou uma parábola com a concavidade para baixo, ou a gente pode ter uma coisa mais esquisita. Deixa eu lembrar vocês que se a gente pega a curva y igual a x4, ela parece uma parábola muito amassada, ela é muito colada aqui no eixo horizontal e depois ela cresce muito rápido. E se a gente for olhar para as primeiras derivadas dela, o que a gente vai ter é o seguinte: no ponto zero aqui, y igual a zero, a primeira derivada também é zero.
segunda derivada, que é a derivada que detecta concavidades de parábola, também é zero. E aí a outra também é zero. E aí a quarta derivada é que vai ser algo maior do que zero. Então tem casos em que a concavidade é para cima, mas a gente precisa olhar para derivadas de ordem mais alta para descobrir o que está acontecendo. A gente só está interessado nas derivadas até ordem 2. Então, os exercícios que eu vou propor hoje são para a gente olhar até derivada de ordem 2 e tentar descobrir qual é o comportamento dessa função. Deixa eu mostrar aqui no enunciado. Essa função, quer dizer, em cada contexto vai ser uma trajetória diferente, uma superfície diferente, então vão ser muitas funções diferentes. Então, lembrem que se a gente olha só para a primeira derivada, a gente consegue descobrir se a nossa função é crescente, decrescente ou constante, horizontal, só que essa constante pode ser uma parábola com concavidade para cima, ou pode ser uma parábola com concavidade para baixo, ou pode ser algo mais complicado. Então a gente vai olhar só algumas categorias, e reparem que eu estou botando aspas em vários lugares, porque eu estou sendo informal de propósito, tá? O exercício sobre contas vai ser o outro. A gente sabe que quando a segunda derivada é maior do que zero, quando a nossa função é horizontal, então a gente tem uma parábola com concavidade para cima, isso aqui. A gente sabe que quando a segunda derivada é menor do que zero, a gente tem uma parábola com a concavidade para baixo. E eu vou usar o termo parece horizontal para os casos em que a segunda derivada é zero. Então esse termo parece horizontal inclui um monte de casos esquisitos. Inclui retas horizontais de verdade, inclui funções tipo y igual a x4 e coisas assim. Isso aqui eu já falei. No próximo exercício você vai tentar descobrir tudo sem fazer contas, só no olhômetro, fazendo desenhinhos e visualizando tudo. E o outro exercício seguinte vai ser o exercício de contas. Então, essa vai ser a terminologia que a gente vai usar. A gente tem 8 direções para a nossa trajetória. A gente só está interessado em direções simples. Então, algumas pessoas devem lembrar que existem nomes para as direções intermediárias entre norte e leste. Essa aqui é a direção mais óbvia, que é nordeste, mas a gente também tem umas direções com nomes complicados, tipo isso aqui. Essa eu não lembro a pronúncia, mas eu sei que essa é nordeste. A gente não está interessado nessas, tá? A gente só está interessado nas direções mais simples. E aí, para cada uma dessas direções, e para cada uma das figuras que vão ser tipo essas daqui, eu vou pedir para vocês olharem para as trajetórias em cada uma das 8 direções e dizer em qual dessas 5 categorias o Z está. Se ele é crescente, se ele é decrescente, se ele faz uma parábola com concavidade para cima, uma parábola com concavidade para baixo, ou se ele é algo horizontal que não tem, que se a gente olha só até a segunda derivada, a gente não sabe se a concavidade dele é para cima ou para baixo. Reparem que tem várias categorias que eu não estou considerando. Quando eu falo de funções crescentes, eu estou botando na mesma categoria as funções que são simplesmente assim, retas para cima, quanto as funções que são assim, mas são parábolas, e assim a concavidade para cima. E também estou botando na mesma categoria as funções que estão crescentes aqui, mas o gráfico delas é uma parábola com a concavidade para baixo, tá? Então o que vai acontecer aqui é que, nesses dois casos, a primeira derivada é diferente de zero. Nesses dois casos daqui, a primeira derivada é igual a zero, mas a segunda derivada é diferente de zero. E nesse último caso, a gente vai ter que a primeira derivada é zero e a segunda derivada também é zero. Então, são essas as categorias em que eu quero que vocês coloquem os próximos
as respostas dos próximos exercícios. Só que eu ainda não fiz enunciado, tá? Vou colocar algumas figuras aqui e para cada uma das figuras vocês vão ter que dizer o que acontece em cada uma dessas 8 direções. Então isso é a explicação desse exercício. Deixa eu terminar o vídeo.